esse irmão agora, ore comigo dizendo: Senhor Deus, grandioso é o Senhor. Na minha angústia, na minha aflição, o Senhor me ouve, o Senhor me conhece. Tu estás assentado no trono, soberano, e a minha vida está em tuas mãos. A minha necessidade, tu estás acima dela, e é diante de ti que declaro frustrado, derrotado e desfeito todo o plano das trevas contra a minha vida, contra a minha casa, contra os sonhos do Senhor para a minha vida. O Senhor me resgatou, e é na tua grandeza que eu mergulho a minha vida. É na tua grandeza que eu coloco o meu coração essa manhã, e a minha alma canta a ti, o meu corpo exalta a ti, e toda a minha família um dia cantará ao Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Dê um brado de vitória a Ele, cante. Então minha alma canta a ti, oh Senhor, yeah. Oh, grandioso, oh, canta a Ele, grandioso, grandioso. Fique em pé no seu lugar, todos vocês, e nós vamos tomar a palavra do Senhor, preparando o nosso coração para ouvirmos também aquilo que o Senhor Deus ainda tem para nós nesta manhã, como Ele já tem nos abençoado. Glória a Deus. Levante bem alto a sua Bíblia e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, o Senhor já tem nos dado tanto nesta manhã, mas, ó Deus, venha, Senhor, fechar esse momento, trazendo aos nossos corações a revelação do Teu querer e do Teu propósito para as nossas vidas. Que ela nos edifique, nos console, nos exorte, que traga, Senhor, a esperança para os corações, mas que seja salvação, reconciliações nesta manhã, alegria do Teu coração. Conceda ao pregador a graça, Tua sabedoria, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar, irmãos. Isso, graças a Deus. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós temos visto nessas últimas reuniões de domingo pela manhã como viver como igreja. Como viver como igreja. A igreja não é aquilo que muitas vezes você pode ver como num campo de futebol, onde as pessoas chegam, o time joga, depois todos saem, cada um vai para sua casa. Não é assim.
Igreja é família, há um vínculo, existe relacionamento, existem propósitos na palavra, e que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia essas realidades. A igreja, ela pode ser grande com um número infinito de membros, mas ao mesmo tempo cada membro tem que ter o seu lugar, não um lugar físico onde você assenta sempre no mesmo lugar no banco, não é isto, mas você precisa funcionar. No nosso corpo não existe absolutamente nada que não tenha uma razão de ser. Muitas vezes você olha assim, mas qual a importância disso? Tem uma importância, e nós temos que ter essa compreensão, dessa visão de corpo. Somos corpo, e esse corpo precisa se manifestar. A Bíblia diz que a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que a igreja realmente possa se levantar, os filhos de Deus se levantarem num testemunho tão glorioso. E quando Jesus Cristo ora em João 17, ao momento quando o clamor dele diante do Pai era apenas um: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer, as pessoas vão perceber a realidade da vida do Senhor, não apenas só pelos programas de televisão, não apenas pelos folhetos que distribuímos, não apenas pelos cânticos que entoamos, mas pela manifestação, pelo modo como temos que viver como igreja. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, ele alista exatamente uma série de virtudes, mas muito mais do que virtudes, ele espera, ele anseia que essas realidades sejam realmente vividas pela igreja, e nós queremos caminhar em cima disso. Romanos capítulo 12, o verso 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Sabe, estes mandamentos que estão aqui são mandamentos. E aqui a palavra diz assim: esforçai-vos. Vamos falar? Esforçai-vos outra vez. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E nós vimos como viver como igreja. Nesses últimos 3 domingos vimos viver com sinceridade, com discernimento, experimentando e desfrutando e honrando o amor fraternal, honrando os irmãos, o entusiasmo, o otimismo, a generosidade, a hospitalidade. E hoje nós queremos começar vendo o que está escrito aqui no versículo 14, abençoar. Verso 14, a palavra diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo ordena que os romanos aqui pudessem abençoar. A palavra abençoar aqui significa 4 coisas, e nós temos visto essas 4 coisas. Quais são? Falar bem daqueles que nos perseguem, falar coisas boas para eles, orar por nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Essas 4 realidades nós temos que vivenciá-las. Quando diz aqui a palavra abençoai, abençoai, abençoai os que vos perseguem. Coloque aí direito, querido. Abençoai. Sabe, nós temos aqui o grande desafio: falar bem daqueles que nos perseguem. É o que está escrito. Falar coisas boas para eles, orar por nossos inimigos e fazer o bem
para quem nos faz mal. Hoje nós oramos pelos irmãos que estão atrás dos presídios, em campos de concentração hoje. Famílias que muitos membros dela foram mortos. Filhos que viram seus pais serem mortos por causa da fé. Nós não experimentamos tanto isso aqui no nosso país. Mas a dor do outro, a empatia deve ser tão grande, que isso venha realmente doer no nosso coração. O Senhor sabia, e Ele diz: aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, sofreriam perseguições. Não perseguição por alguma coisa que você tenha feito errada. O mundo tem um padrão. O padrão do mundo é esse. Se você desce do padrão, você é punido. Mas se você sobe do padrão, você é perseguido. A diferença é essa. O padrão está aí. Aquele padrão comum. Se você desce do padrão, por exemplo, roubar. Se a pessoa pratica um roubo, ela vai ser o quê? Punida. Mas se ela sobe do padrão, ela é o quê? Perseguida. Aquele irmão, motorista de ônibus, que uma mulher havia esquecido quase 70 mil reais dentro do marido, um homem, 70 mil reais dentro do ônibus, e ele achou e devolveu. Os colegas de trabalho falaram: o quê? Que loucura você está fazendo? Ao invés de aplaudirem o ato dele, ele foi o quê? Perseguido. Sabe quando você escolhe vivenciar os princípios da fé? Por isso a palavra diz: aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E agora Jesus, Ele nos ordenou a fazer algo. 7 deveres que eu vejo nas Escrituras a respeito para com os nossos inimigos. Em primeiro lugar, amá-los. Vamos falar? Amá-los. Mateus capítulo 5, verso 44. Mateus capítulo 5, o verso 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como? Amar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas se você observar o versículo 43, Jesus disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Antes era assim, o inimigo era alvo apenas de ódio, odiarás o teu inimigo. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Lucas capítulo 6, versos 27 e 28, Lucas capítulo 6, 27 e 28 diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha para o seu irmão e diga, fale para ele: meu irmão, nós somos uma outra raça. A verdade é essa. Para vivenciar isso, para vivermos assim, é o modo como temos que viver, amá-los. Mas não apenas amá-los, mas como traduzir esse amor. Diz aqui a palavra: abençoai-los. Nós somos chamados para abençoá-los. O texto que lemos em Mateus 5, o verso de número 44, Mateus 5, o verso de número 44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é simplesmente orar assim: Senhor, livra-nos da perseguição,
mas orar por eles, abençoando-os, invocando a graça do Senhor sobre ele. O cristão não é um masoquista, não é aquele que diz assim, bate em mim, ai, 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 que bênção. Não é isso. Nós não temos prazer em apanhar, não é isto. Mas ao contrário, existem situações, mesmo para você hoje, você não está vivendo em um país que não tem a liberdade religiosa, mas quem sabe dentro da sua família, quem sabe é sua sogra, é seu genro, é sua nora, é seu vizinho, é seu patrão, não sei quem, alguém que te persegue, e você faz o seu coração ficar cheio de amargura, muitas vezes de ódio, e fazendo, Senhor, faz cair um raio sobre ele, mata ele, Jesus. Não. O caminho do cristão é exatamente esse. Jesus diz para nós orarmos por eles, abençoá-los. E Mateus 4,44 diz, Mateus, aliás, 5,44, para fazermos bem a eles. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos os que perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Verso 46. Porque, se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nós não apenas mudamos de religião, não foi a placa, a estatística que foi mudada quando você se converteu. O mundo tem que ser mudado através da sua vida. Quando encontramos aqui, sede vós perfeitos. E domingo passado eu falei, se você tem um círculo de um raio de 1 centímetro, tem um outro círculo que o raio são 10 centímetros, outro círculo que o raio pode ser 1 metro. Qual que é mais perfeito? Todos são círculos perfeitos, todos. O tamanho que difere. Nós nunca vamos chegar àquela perfeição de Deus. Deus é Deus. Mas, ou seja, na revelação que você tem, no espaço que você possui, ali você deve manifestar esta verdade. Por isso a palavra diz para fazer bem a eles, orar por eles e fazer até uma coisa: emprestar para eles. Sabe por quê? Olha o que está escrito. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. O verso 34. Lucas capítulo 6, verso 34 a 36. E se esperais, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno na terra para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Na minha casa, era o mundo que eu vivia. Ou seja, lá em casa, com meio quilo de carne, mamãe fazia bife para 16 pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa casa em que teve um bife que quase que encheu o prato. Eu fiquei pensando, eu nunca vi isto. Eu não tinha saudade de alguma coisa que eu nunca conheci. Nós não éramos assim miseráveis, não. Mas era assim diferente. E tinha muitas coisas que eu, como menino, quantas vezes mamãe falava assim: vai lá na casa da dona Filó, porque o pó de café acabou, para ela emprestar um pouquinho de pó de café. O arroz acabou, vai lá na casa da fulana e pede emprestado para ela. Ou seja, e muitas vezes vinham também pessoas, as vizinhas, pedir coisas emprestadas. Dinheiro não é para emprestar, dinheiro é para dar.
Se você quer perder um amigo, empreste dinheiro para ele. Dinheiro é para dar. Fala, dinheiro é para dar. Agora, pó de café, sal, pimenta do reino, essas coisas, você pode emprestar, sem esperar que venha devolver. Agora, se você quiser perder um amigo, é emprestar dinheiro para ele. Dinheiro é para dar. Porque se você empresta, e ele fala, eu vou te pagar daqui 30 dias, e ele não pagar, ele vai começar a fugir de você, aí você vai ficar chateado com ele. Então dinheiro é para dar. Se você tem para dar, é a melhor coisa. Se ele vem te pedir 1.000 emprestado, se você der 100 para ele, vai ficar feliz da vida. Mas agora dinheiro é para dar, sabe? Agora, eu cresci assim, essa questão de emprestar. As pessoas iam lá em casa e falavam assim, olha, a vizinha, precisando assim, de um copo de azeite, um copo de óleo, e de banha, e disso, aquilo. Não sei se na sua casa era assim, mas eu cresci assim. E a mamãe dava, a gente emprestava aquilo, sem nunca pensar que a pessoa ia devolver. Sabe, Jesus fala dentro desse contexto aqui. Então, quando você percebe esta realidade, amai os vossos inimigos, fazei o bem, mas não é só para os amigos, porque muitas vezes a pessoa fica tão circunscrita, não, ele é da minha igreja, eu vou fazer para ele é da minha religião. Não, sabe, você tem que cuidar, fazer muito bem para os macumbeiros, para os espíritas, para qualquer pessoa. Sabe quantas vezes eu vou orar no hospital, aí as pessoas, fui lá no CTI, estou orando, aí alguém bate no meu ombro e diz, não, aquele ali também é crente, vai orar por ele. Mas por que eu só vou orar por meu irmão? Eu devo orar por todos. Aí a gente faz uma festa no CTI, né? Impõe as mãos nesse aqui, ora por aquele outro. Então, por que muitas vezes nós não podemos viver dentro de um gueto religioso? A nossa fé, ela tem que ser bem maior, ela tem que ser bem ampla. Algo que nós temos que ter é exatamente esta visão. Por quê? Quando lemos aqui, e nós devemos ser, como diz aqui em Lucas 6, olha o verso de número 35 e 36. Temos que ser bondosos para com eles. Diz, amai, vamos falar? Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Se você emprestar, esperando que a pessoa vai te pagar, é confusão para você. Não troque cheque, não empreste seu cartão, não faça confusão. Tem hora que a gente fica assim como pastor, aquela confusão que um irmão emprestou o cartão dele para o outro fez a compra e não pagou, e aquele rolo, e aquela confusão. É melhor você ficar, querido, vermelhinho, 5 minutos e falar não, porque se ficar amarelo o resto da vida. São coisas simples, a nossa fé são coisas simples. Então, olha, emprestar, pode emprestar. Pode emprestar paletó. Aí depois você diz, fica com paletó para você. Achou sua gravata bonita, me empresta. Aí depois você diz, fique presente para você, sabe como? Você só fica feliz, não é assim? Mas se você emprestar pensando, ele vai me devolver, aí tal, e agora ele passa por você, não é assim. E a palavra diz para sermos bondosos. Mas olha o verso 36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. Eu tenho que ser o quê? Misericordioso, cheio de misericórdia. Sabe, quando você espreme a Bíblia, você vê exemplos como amar os inimigos. Primeiro, nós encontramos aqui, em Lucas 6,35, o próprio Deus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Deus nos legou esse exemplo, e Ele nos deixou os seus exemplos. Em Mateus 5, o verso 44, novamente lemos essa expressão, eu vos digo
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Há uma diferença muito grande. Nós já somos filhos, mas nem todos os filhos demonstram a atitude do Pai. Nós temos hoje o DNA de Deus, o nosso Pai, na nossa vida. Temos o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos do Senhor. Em Romanos capítulo 5, o versículo de número 8. Romanos capítulo 5, o verso de número 8, de uma maneira assim, tão profunda, traz ao nosso coração essa realidade, dizendo assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa palavra aqui, pecadores, procure ver o que é o pecador. É que ele está longe de Deus, aquela pessoa mais perversa, aquela pessoa que você olha assim para ela e você diz, aquele ali é, mas a palavra diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não passou a nos amar quando a nossa vida estava direitinha. Ele não passou a nos amar quando a nossa vida era assim. Ele nos amou quando nós não éramos dignos de receber absolutamente nada. Por isso a palavra diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí você diz, mas isso é Deus, pastor. Mas vamos ver alguns exemplos de pessoas, de carne e osso. Vamos começar em Gênesis. Abraão. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20, a partir do versículo de número 14. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 20, o verso 14. Abimeleque foi inimigo de Abraão de uma forma assim tão confusa, mas diz aqui o texto, então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e deu a Abraão e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei-me os siglos de prata, teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificado. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão podia falar assim, bem feito, bem feito, bem feito. Mas qual foi a atitude dele? Orou, abençoou. Quando a palavra diz abençoai e não amaldiçoeis, abençoai e não amaldiçoeis. Quando lemos um pouquinho só de Davi, no Salmo de número 35, Davi, o exemplo, o modo como ele experimentou essa graça tão gloriosa de trazer a bênção. Salmo 35, o versículo 12. Salmo 35, verso 12 ao 14, ele diz, pago o meu mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus irmãos, meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Aí você diz, pastor, será que alguém pode viver assim? Não apenas pode. Esses nossos irmãos pelos quais oramos hoje, irmãos que estão no fundo de um cárcere, alguns lá na Sibéria, frio, outros espancados. Davi, ele dá o testemunho dizendo,
paga-me o mal pelo bem. Você sempre deve fazer o bem, não esperando que a pessoa venha até te agradecer. Nós usamos essa palavra mal agradecidos. Mas você faz o bem, porque você só consegue fazer o bem. A sua natureza hoje, ela rejeita que você venha fazer o mal. E Davi abre o coração e diz: paga-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Você fica triste com isso. E ele diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos. Ele está falando daqueles que eu perseguia. Estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Ser cristão não é aquilo que as pessoas imaginam que seja. Quantas pessoas que não sabem absolutamente nada do que é ser cristão. As pessoas vão para as igrejas e voltam. Muitas vezes a compreensão que ela tem de ser cristão: eu não tinha um apartamento, agora eu tenho 10 apartamentos, eu não tinha um carro, hoje eu tenho uma frota de carro. Gente querido, Deus tem apartamento para dar, frota de carro para dar, mas isto não significa que apenas isto é testemunho de ser um cristão. É muito mais do que isto. Portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora pela sua mãe. Eliseu, Jesus ali na cruz orava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, eu sempre disse: se Deus tivesse me dado um outro filho, ia chamar Estevão. Vamos falar esse nome? Estevão. Estevão é um nome assim, forte, não é? Até para falar é forte, mas falar, Estevão. Quando você lê em Atos, capítulo 7, o versículo 60, os últimos versículos, Estevão estava sendo apedrejado. Quem estava cuidando das roupas de quem estava apedrejando aquele homem era Saulo. O verso 60, Atos 7, 60 diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Ele não sabia, e Saulo consentia na sua morte. Nosso testemunho, se naquela hora Estevão, quando a primeira pedrada veio sobre ele abrisse a boca em impropérios, e Saulo estava ali testemunhando, mas ele diz então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Quando a palavra do Senhor diz: abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Não amaldiçoeis. Nossos lábios, em todo o tempo, os meus lábios eu te louvarei. Sabe, a maldição não faz parte da história do cristão. Nossa palavra é sempre uma palavra de bênção. Nossa palavra é sempre uma palavra de levar a graça do Senhor. E a palavra diz: abençoai os que vos perseguem. Algo que o Senhor espera de nós é outra característica, que é a simpatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos dito que é tão fácil a gente chorar com os que choram. Ontem, uma irmã tão preciosa da igreja partiu para o Senhor.
Na quinta-feira, eu orava por ela. E eu chorava orando. Lembro dessa irmã quando veio para o Senhor. Uma Ulda, preciosa irmã. Ontem ela foi sepultada. Mas é fácil, não é que seja fácil chorar com os que choram. Porque se uma pessoa está chorando, de repente o outro começa a chorar também. Vai se alegrar com os que se alegram. Quando o outro recebe uma promoção no trabalho, quando o outro entrega o convite de casamento para você, minha irmã, que está buscando um casamento há 40 anos e não chegou, e aquela menina tão amiga sua, alegrai-vos com os que se alegram. Como é difícil se alegrar com os que se alegram. Como é difícil. Como é difícil. A nossa natureza carnal é terrível. Se alegrar com os que se alegram. O irmão do filho pródigo, quando o pai o recebe de volta, diz o texto que o pai correu, abraçou, se alegrou. O pai fez uma festa. Sabe o que é festa? Orquestra, empadinha, pastel, que suco, tinha de tudo. Festa. Mas o irmão dele, mais velho, ficou do lado de fora emburrado. Não se alegrou. E o pai disse: filho, seu irmão voltou. Seu irmão voltou. É vitória. Mas o moço dizia: pai, o senhor nunca me deu nem um cabritinho. O senhor não se importa comigo, só com ele. Ele ficou do lado de fora todo emburrado, não quis nem entrar. E o pai disse: filho, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, a fé cristã é essa alegria. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Hoje pela manhã, durante todo o período aqui que nós estávamos de louvor, nós estamos aqui nos alegrando em Deus. E é tão bonito ver a alegria do Senhor contagiando os irmãos. Eu achei que eu ia terminar hoje, mas não vou conseguir. Mas eu sei que eu vou conseguir algo. De ver você cumprindo, colocando na sua vida todos esses princípios. Vamos dar as nossas mãos por um instante. A reunião não terminou. Que só o Espírito Santo ande em nosso meio agora. Olhe para mim. Querido, as oportunidades, elas passam na nossa vida. A palavra diz: enquanto depender de vós, tende paz para com todos. Talvez venham existir pessoas que não queiram ter paz com você, mas você tem o coração aberto para com ela. Nosso perdão é como se fosse uma assinatura em uma página em branco, sempre pronto para oferecer. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. A igreja, o que o Senhor espera é que cada um, não apenas o pastor, mas todos, abençoai. Abençoai e não amaldiçoeis. Porque aquele que amaldiçoa, a maldição vai voltar para ele. O Senhor diz: quando você abençoa, a bênção volta para você se a pessoa não quer. Quando você chega numa casa, Jesus disse: olha, quando você entrar numa casa, diz: paz seja nessa casa. Se a pessoa fechou a porta e não quis, esta bênção volta para você. Volta para você. Volta. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Por isso, que cada membro de Lagoinha possa realmente vivenciar essa realidade de ser um abençoador, de viver guardando no coração isso, estando tão solto para cumprir
os propósitos do Senhor. Abençoai os que vos perseguem. E ele volta novamente e diz: abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí você pode dizer: mas pastor, como nós estamos chegando a quase 50 mil membros, como cumprir isto? Você não vai conseguir tocar naquele irmão que está a quase 20 metros de você. Por isso, o desafio é que cada membro esteja numa célula. Deixe-nos cuidar de você, meu irmão. Se você está numa célula, você estará vivenciando essa realidade, estará experimentando mais intensamente disso. Queremos chegar, nos aproximar. Agora fique numa célula, floresça nela, e você vai ver a manifestação tão gloriosa daquilo que Deus tem para o seu coração. Levante a mão do seu irmão e ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu quero viver a tua promessa. Por isso, nesta manhã, eu quero viver tudo que o Senhor sonhou para o meu coração. Eu quero, Senhor, ser perfeito como o Senhor é perfeito. Eu quero ser conhecido como filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Eu quero viver assim. Por isso, Pai, nesta manhã, que o meu coração possa vivenciar esta realidade. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado. Conceda-lhe, Deus, 10 vezes mais do que o Senhor tem me dado. Ajuda-o, ó Pai, a viver como meu irmão. E ajuda-me, Senhor, a ser conhecido como seu irmão. Eu o abençoo em teu precioso nome. Amém. Amém. Coloque suas duas mãos sobre seu peito agora. Existe um momento quando a teoria deixa de ser teoria e passa a ser prática. Quando a doutrina deixa de ser doutrina e passa a ser expressão de vida. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não se entregou a Jesus. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Jesus e no meio do caminho situações te feriram, Satanás alcançou vantagem e você se desviou. É chamado desviado. Hoje é o dia da sua volta. É o dia de você voltar-se para Jesus. Feche os seus olhos por um momento e eu quero que você ore comigo, como se fosse você orando, e o irmão que está ao seu lado vai orar por você também, como se fosse você orando, dizendo assim, com os olhos fechados: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui, e nessa celebração tão maravilhosa, Tua presença é real. Eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me conhece o meu caminhar. Eu reconheço que sou um pecador. Eu não consigo a minha salvação, mas nesta hora eu abro meu coração e eu te convido. Ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, eu busco a reconciliação. Eu volto
na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Eu vou orar, mas você não vai precisar repetir essa oração agora. Não precisa repetir. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Para eu orar por você, eu preciso de um sinal seu. Que aí no seu lugar você levante bem alto uma das suas mãos. E nesse levantar das suas mãos você estará dizendo: eu volto para Jesus, ou eu me entrego a Ele. Levante bem alto a sua mão. Estou vendo aquele moço com neném. Levante bem alto a sua mão. Alguns estão levantando até as duas mãos. Pode levantar, sem constrangimento algum. Ninguém andando agora, ninguém andando, ninguém. Porque eu vou precisar de todos os corredores vazios, a escadaria vazia, todos agora. Eu vou pedir que você que levantou a sua mão, lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, deixe o seu lugar e venha até aqui. Nós vamos orar por você aqui à frente agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e venha. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Pode vir, pode vir. É a hora de Deus para você. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Vem, vem. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, mesmo sendo assim. Esta é a hora de Deus para sua vida. Pecador, é a hora de Deus para você. É a hora de Deus para sua vida. É o momento da salvação, mesmo da reconciliação. Falho, vem, mesmo sem merecer. Vem. Deus me ama. Vem. Vem. Se estou forte, vem. Se eu estou de pé, Deus me ama. Vem. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Esta é a hora de Deus para você. Meu irmão, você que já é salvo, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Você já está salvo? É a hora de Deus para você. Você ouviu essa música, ouviu a palavra, Deus te ama. Esta é a hora de Deus para a sua vida.
Esse é o momento dos céus para você. Esta é a hora que você tem. Toda a igreja com as mãos estendidas agora. Igreja, ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, estas vidas estão prostradas no teu altar e na autoridade do nome de Jesus. Quebramos nelas todo o poder das trevas e ligamos cada uma delas com a tua vida, para que a partir desse instante elas possam viver como filhos e filhas do Senhor. Vocês que estão aqui podem ficar em pé por um instante, podem ficar. Isso. Esta é a hora de Deus para você. Vem cá. É a hora de Deus para a sua vida. Sempre essa oportunidade de recomeçar. Tudo será tão novo para vocês. Tudo. Essa paz que você sente. Você chora, não é de emoção. É porque Jesus entrou na sua vida e não vai sair mais. Porque Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém vai arrebatá-lo das minhas mãos. Mas hoje você passa a ter uma nova família também. Eu vou pedir que a igreja levante as mãos. Nós vamos contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire, para você conhecer sua nova família. Olha, 1, 2, 3. Vire agora, vire. Uma família sem qualquer falsidade, sua família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para